Aleluia! Vocês estão bem? Amém. Você que nos assiste pela TV Rica, seja muito bem-vindo nesse culto. Meu nome é Adriana, eu sou pastora nessa casa e hoje eu vou estar ministrando essa palavra do Senhor. Antes disso, eu queria reforçar para você o nosso treinamento, que será no dia 13. Repete comigo, dia 13, sábado. Discipuladores, trainees, vocês estão convocados a participarem. Né? As pessoas que têm interesse em fazer para dar o discipulado estão convidadas a virem. A única coisa que nós estamos pedindo é que você dê o seu nome, né, para Alessandra. Cadê a Alessandra? Está ali. Vem aqui, Ale, porque acho que quase ninguém. Todo mundo conhece a Alessandra? Quem não conhece, levanta a mão. Ih, tem bastante gente, Ale. Então, você pode dar o seu nome, o seu telefone para a Alessandra. Ela vai estar ali no final do culto. Por que que a gente... Obrigada. Por que que a gente pede isso? Né? Porque a gente precisa calcular o número de pessoas que vêm para calcular um cafezinho e tudo mais. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Então, hoje nós vamos iniciar falando sobre um tema onde, durante todo o mês de abril, vai estar sendo ministrado sobre a casa, né, que fala sobre oração. E a gente vai desmistificar muitas coisas que a gente fala sobre oração. Porque, às vezes, a gente pede de um jeito, não recebe, a gente se torna frustrado, porque a gente não está recebendo aquilo que a gente está pedindo. E a Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração. E essa oração é uma declaração de que nós abrimos o nosso entendimento, a nossa mente, para aquilo que o Senhor tem a ministrar nessa manhã. Pai, nós declaramos, Senhor, que o nosso entendimento, que a nossa mente, ela está aberta para aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa manhã. Pai, nós declaramos, Senhor, que a Tua palavra vem sobre nós, Deus, e que estruturas são quebradas, que estruturas são destruídas, Pai, porque nós queremos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Pai, nós declaramos sobre a nossa mente, uma mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem a nos ministrar. Amém. Pode se sentar. Lá em João 15, 7, se você quiser acompanhar, diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Aqui tem um ponto onde a gente precisa analisar. O primeiro passo é a gente permanecer em Cristo. Permanecer nele. E durante muito tempo, a gente aprende que a oração, ela é algo que a gente pode ficar repetindo e falando, como se fosse de tanto falar que Deus vai nos atender. Não é? Às vezes a gente vem de uma cultura onde, por falar bastante a Deus, a gente acha que a gente está sendo perseverante e persistente. Mas muitas vezes a gente está sendo perseverante e insistente, mas na ignorância. Porque o que é a oração? É o meu relacionamento com Deus. É aquilo que eu consigo acessar nele para que a minha vida seja transformada. A oração, ela inicia em Deus, porque Deus, ele não é o princípio e o fim. Deus, ele não é eterno. Então, tudo que eu vou pedir já está nele. Tudo que eu vou declarar, eu acesso nele. Então, quando a gente vai fazer a nossa
oração, quando nós vamos, a gente faz nós vamos declarar sobre cada situação aquilo que é o propósito eterno de Deus. Amém? Vocês estão me acompanhando? Às vezes é um pouco complexo da gente entender, não é porque seja difícil, é porque muitas vezes a gente tem uma estrutura mental onde a gente acha que a oração é de tanto você pedir que você vai conseguir. E lá em Mateus 6, versículos 7 e 8, diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Então não é porque muitas vezes a gente está ali pedindo, ou a gente tem que ter uma intensidade no nosso pedido, ou a gente tem que fazer algo para que o nosso pedido seja aceito. Não é isso. A oração, eu tenho um Cristo que habita em mim, Ele habita em mim e eu habito nele. Então, quando existe essa comunhão e essa relação, eu sei o que é a vontade do Pai para aquele momento. Amém? Porque que muitas vezes a gente fala assim, não useis de vãs repetições. O que é o sentido da palavra vã aqui nesse texto? Oco. Não use de repetições ocas. O que são repetições vazias? Repetições vazias são aquelas que não têm fundamento na palavra. São aquelas que não têm algo estabelecido em Deus. Aquilo que é vazio. Senhor, me dá, mas em que propósito eu estou pedindo? Eu tenho acessado o quanto eu tenho aberto o meu entendimento para que eu acesse nele a vontade para esse tempo na minha vida. Então, muito mais do que você repetir e ser persistente na sua repetição, você tem que entender qual é o propósito eterno de Deus. E às vezes isso leva tempo e o Senhor ele vai nos dando à medida que nós conhecemos. À medida que nós entendemos dele e que nós temos dele, ele vai nos acrescentando cada vez mais. O pedir, como diz assim, tudo o que quiserdes vos será feito, também está muito relacionado à nossa fé. O quanto eu entrego a minha vida a ele para que ele transforme a minha mentalidade, o meu entendimento. Nós estamos acostumados a fazermos as orações na nossa alma. Muitas vezes a gente vai até Deus com os nossos sentimentos. E a gente coloca diante dele aquilo que nós pedimos, um pedido baseado nas emoções. Senhor, eu não quero, eu não gosto, eu não vou. E o Senhor, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece, ele sabe a nossa medida, ele conhece o nosso processo. Mas Deus não se move pelas nossas emoções. Sabe qual é o único ponto aonde você fazer uma oração na alma, com os seus sentimentos, vai mostrar para você mesmo? O único ponto que vai mostrar é o quanto você precisa morrer para as coisas que são desse mundo. Então, a oração almática, o que é uma oração almática? Diante das nossas emoções, sem nenhum fundamento naquilo que é Cristo, querendo, porque eu não quero largar muitas vezes da minha mágoa ou da minha tristeza, e eu faço orações em cima disso. Quando a gente se move através disso, Deus não se move pelas nossas emoções. Ele nos cura, Ele liberta, Ele restaura, mas Ele não se move. Então as nossas orações, elas não devem ser feitas em cima daquilo que nós sentimos, mas as nossas orações, ela é um canal aberto com Deus, onde eu falo com Ele, e Ele fala comigo, e eu estou nele, e Ele está em mim.
Então essa é a grande chave que muitas vezes nós não aprendemos a virar. A gente não entende a questão de Cristo habitando em nós e a gente podendo acessar as coisas nele. E é por isso que muitas vezes a gente ora e pede mal, porque a gente pede de acordo com aquilo que são os nossos sentimentos. Nós não pedimos entendendo o propósito de Deus. Aí você pode dizer assim, pastora, mas eu estou iniciando agora, eu nunca ouvi falar isso, de propósito eterno de Deus. Eu nunca ouvi alguém ministrar que Cristo está em mim, que eu estou nele. Meu querido, você pode até nunca ter ouvido, mas se você abrir o seu entendimento, o seu coração, para que isso seja uma comunicação estabelecida, você começa a orar, porque a oração, ela é espiritual. O nível da oração, ela é espiritual. É um assunto espiritual. E às vezes a gente está acostumado a colocar isso como se fosse no sobrenatural. O apóstolo L sempre nos ensina que para Deus nada é sobrenatural, né? Porque para Ele o sobrenatural é natural, porque Ele é espírito. Então Deus, quando Ele se comunica comigo e com você, Ele se comunica na linguagem do espírito. Ele não se comunica conosco na nossa alma. Então nós precisamos aprender que aquilo que nós pedimos também tem que ser no espírito. É um assunto espiritual, não é sentimental. E às vezes a gente está tão acostumado, seria tão bom se a gente falar assim, né, eu vou subir no monte e vou orar, e vou fazer tantos dias, e através do meu esforço, através da minha dedicação, através da minha vontade, tudo isso que eu vou fazer, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, minha filha, ela está se esforçando tanto, ela que merece. Deus não se move por essas coisas. Eu não estou dizendo aqui nada contra ir aos montes, nada contra. Eu só estou dizendo que Deus se move quando Ele vê os princípios de Cristo sendo manifestos através da minha vida e da sua. Ele só se move quando Ele olha para você e enxerga o Filho dEle tendo as atitudes. E aí, quando a gente fala assim, puxa vida, né, muitas vezes eu já ouvi isso, fala assim, pastora, mas quer dizer que tudo que eu pedir, eu vou receber? Diz a palavra. Tudo que eu pedir, eu vou receber. E aí a gente esquece do início do versículo. O que diz o início do versículo? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Mas aí quer dizer que se eu estiver em Deus, porque o que acontece? Quando a gente fala esse pedaço da frase, que diz assim, tudo que pedirdes vos será feito, a gente entende o quê? Então eu quero a minha casa nova, meu carro novo, e eu estou pedindo e vai ser feito. E creio que sim, creio que Deus pode fazer todas as coisas, mas a gente encontra uma justificativa para aquilo que é as nossas emoções e as nossas vontades. Então eu estou na alma, a minha vontade está nos meus sentimentos, naquilo que eu tenho ainda muito vivo dentro de mim. E tudo que eu pedir, Deus vai fazer? Não. Se as minhas palavras estiverem em você, se as minhas palavras e se eu estiver em você, sabe qual é o grande detalhe disso? É que quando eu estou em Deus, eu conheço e eu sei a vontade dEle, o tempo dEle. Eu sei que é tempo de entrar ou de sair de algum lugar, e eu faço a minha oração, e eu acesso nele, para que Ele acesse em mim o tempo correto. Então, assim, se a minha palavra estiver em vós, e às vezes a gente fala assim, mas é estudar a palavra, é curso de teologia? Não. São os princípios eternos de Deus. Sabe qual vai ser
a grande mudança na minha e na sua vida, a gente orar numa perspectiva espiritual daquilo que nós acessamos no propósito eterno de Deus. Porque quando eu me abro, a minha alma morre para as coisas que são naturais, para aquilo que é a natureza adâmica. Quando eu deixo as minhas vontades submissas ao Espírito de Deus, eu vou saber o momento de pedir cada coisa. Eu vou saber o momento de decretar cada coisa. Eu vou saber o momento que é a vontade de Deus sobre um povo, uma nação, a minha vida. E eu acesso nele. E ele acessa em mim. Amém? Então a oração, ela não pode ser em cima daquilo que são as nossas emoções. Nas nossas emoções a gente ora e pede misericórdia. Misericórdia, Senhor, hoje eu não aguento. Misericórdia, Senhor, hoje eu não estou conseguindo caminhar, está difícil. E aí eu acesso em Deus a cura. Mas a vontade de Deus, para que seja estabelecida sobre a sua vida, é você entender que você tem um acesso através de Cristo, em Deus. E que através disso, você pode acessar em Deus o tempo certo de todas as coisas. A vontade soberana de Deus. Porque muitas vezes, a gente vai orar e as coisas não vão acontecer. Mas, por quê? Porque Deus tem a vontade soberana sobre todas as coisas. Mas se eu estou nele, se eu estou em plena comunhão com ele, eu vou entender que aquele não é o tempo de fazer determinado pedido. Eu vou entender que muitas vezes eu vou orar por cura, muitas vezes eu vou orar por libertação, muitas vezes eu vou orar decretando sobre algum lugar, mas que existe uma vontade, um tempo certo de Deus. Muitas vezes, eu atendi uma pessoa que falava assim, eu orei pelo meu filho e ele morreu. Eu orei por ele e ele morreu. Mas na Bíblia não diz, se você estiver em mim, se eu estiver em vós, então aonde que eu estou errando? Aonde que eu errei? E através da religiosidade, uma culpa, um peso, algo dolorido. Falei, minha irmã, você não errou em nada. A única coisa que a gente tem que entender é que no momento que nós estamos orando, existe uma vontade soberana de Deus. Muitas vezes, dependendo da minha entrega, da forma como eu deixo Deus agir na minha vida, eu vou entender qual é essa vontade soberana. Mas muitas vezes, pela minha pouca entrega, pelo meu pouco conhecimento, eu não vou entender. Mas toda oração, ela deve ser feita, entendendo que a oração ela é algo espiritual, em que nós falamos e que Deus age através de nós. Que nós estamos nele e que ele está em nós. Então, isso muda a perspectiva de ficar pedindo, de ficar fazendo coisas para que se consiga algo diante de Deus. Deus não vai se mover através do seu sacrifício humano. Desista. Você pode fazer qualquer tipo de sacrifício, que nada vai mover aquilo que Deus, o propósito de Deus. Todo o nosso sacrifício não é nada diante de um que já fez por nós, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele foi o único sacrifício que foi capaz de dar a nós uma nova natureza através dele. Então, quando a gente fala assim, os nossos sacrifícios naturais, humanos, né? Ah, não, porque agora eu estou me sacrificando todos os dias, 1 hora de oração. Meu querido, isso é a nossa obrigação. Mas se a gente estiver fazendo de forma errada, a única coisa que a gente está fazendo é gastar tempo. Por quê? Porque nós precisamos entender que a oração, ela é uma questão espiritual.
Não é para as nossas vontades ou para as nossas emoções, mas é para que a gente se aproxime dele e tenha uma fé que seja uma fé que é capaz de acessar nele tudo aquilo que ele tem para nós. Mas às vezes a gente não quer. É mais fácil eu querer fazer um sacrifício, eu querer ficar me lamuriando, ficar chorando e questionando Deus, porque achando que as minhas emoções vai mover o coração de Deus. E não vai. As nossas emoções, elas só servem para uma coisa. Como eu disse, mostrar o quanto a gente precisa morrer. O quanto a gente precisa deixar de lado. O quanto a gente precisa olhar e falar assim, eu estou assim, Senhor. Aí a nossa oração certa é, Senhor, me cura disso. Eu preciso da tua cura. Eu quero acessar em ti a cura sobre a minha alma doente. Oração é uma questão espiritual. Às vezes a gente quer orar e falar para Deus o que Ele precisa fazer, né? A gente fala assim, Deus, você tem que fazer o seguinte, vai assim, assim. A gente não quer saber de entregar a nossa vida a Ele, deixar que Ele faça de acordo com o que é a vontade dEle. A gente quer impor para Ele, Senhor, é assim, eu vou fazer desse jeito, me abençoa. Né? A gente vai na frente e ir chamando Deus para abençoar. E a gente ora assim. Eu já fiz quantas vezes esse tipo de oração. Mas o que o Senhor tem nos ensinado é de algo mais profundo. É de algo que muda toda a sua vida. A oração que nós fazemos, aquilo que nós acessamos do Cristo que habita em nós, aquilo que nós colocamos dentro do nosso entendimento, a forma de acessar as verdades em Cristo e saber qual é o tempo certo de cada coisa, que existe uma vontade de Deus, um propósito eterno, de que existe algo muito maior do que a minha vontade, de que a minha vontade não serve para nada. A nossa dificuldade é que a nossa oração se tornou algo almático, em cima de princípios da alma, em cima de religiosidade, em cima de vontades, em cima de emoções, e tanta coisa fica entrando como um entulho para que a gente não acesse a verdadeira vontade de Deus. Às vezes a gente vai orar, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas às vezes você está pedindo uma coisa e a resposta vem uma coisa nada a ver. Alguém já teve essa experiência assim? Às vezes você pede uma coisa para Deus e a resposta vem, é tal. Fala, mas eu não pedi isso. Mas Deus não está preocupado para falar com a sua alma. Deus está preocupado, Ele quer falar aquilo que é através do seu espírito. Então, às vezes, a resposta nada a ver, não é que a resposta é nada a ver, é que a pergunta não tem nada a ver. Você está fazendo a pergunta errada na hora errada. Deus te manda uma resposta e é certa. Mas aí a gente fala assim, isso eu não quero. Isso não é de Deus. Isso é da minha alma. Isso é da minha cabeça. Né? A gente ignora aquilo que é espiritual, porque a gente está condicionado naquilo que é o nosso entendimento. E quando a gente começa a pensar dessa forma, que Deus começa a entender, né, que Deus não fala através das nossas emoções, mas que Ele fala através do nosso espírito, nós entendemos que nós somos participantes e que nós temos que desfrutar do que temos em Cristo. Ele habita em nós e nós habitamos nele. Eu estou sempre repetindo isso porque às vezes parece difícil da gente conseguir entender. Porque nos foi imposto tanta coisa diante da religião, que para acessar a Deus você tinha que se vestir de tal jeito, você tinha que fazer assim, assim, assado, você tem que orar tantas vezes, você tem que falar. E nos foi imposto tantas coisas para o nosso relacionamento com Deus, que a gente perde a verdadeira essência de que é Ele habitando em mim e eu estando nele. Lá em
Efésios 1, 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quem vem falar comigo sempre escuta esse versículo, porque isso daí é libertador. O que diz aqui? Que nós já existíamos em Deus antes da fundação do mundo. Então, se você acha que você começou a existir no dia que a sua mãe ficou grávida, você está enganado. Você já existia nele desde antes da fundação do mundo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que a gente precisa entender que a nossa natureza, aquilo que nos criou, sempre foi divino. A nossa natureza sempre foi para que se voltasse para Cristo, para que nós entendêssemos a maravilhosa graça dele habitando em nós. Então, às vezes você fala assim: mas eu não sei porque eu vim a esse mundo, porque minha vida acontece isso, não era para eu ter nascido, fui tão rejeitado, fui tão deixado para trás, a minha vida ninguém olha. O Senhor diz: você estava nele, nós estávamos nele, desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, já existia uma Adriana, já existia o Marcos, já existia o Ricardo, já existia a Rosana, já existia todos nós já existíamos nele. Então, o que nos foi tirado? O que nos foi roubado? Essa plenitude. Mas que em Cristo, ela é totalmente restaurada. Em Cristo, eu e você temos livre acesso ao Pai, de uma forma tal que nós podemos acessar o propósito eterno de Deus. Sabe o que é o propósito eterno de Deus? Às vezes a gente fala sobre isso e fala assim: propósito eterno de Deus é algo inimaginável, né? Porque é um propósito eterno e é de Deus. O propósito eterno de Deus. Às vezes a gente vê esse mundo. Às vezes não, né? Todas as vezes. A gente está nesse mundo por um curto período de tempo. A gente vive aqui para viver bastante 100 anos. Então isso é muito pouco tempo diante de uma eternidade. Mas coube a nós nascermos numa determinada data, num determinado tempo, para que nós conhecêssemos esse tempo e soubéssemos nos mover nele de acordo com aquilo que é o eterno de Deus. Entendeu? Então, coube a nós, coube a mim e a você, nascer no dia em que nós nascemos, na época em que nós nascemos, para que nós viéssemos a esse mundo e trouxéssemos uma parte desse propósito eterno de Deus. Só que a gente se perde nisso, por a gente não saber que no momento em que nós estamos ligados a Ele, que nós podemos acessar nele e falar de acordo com aquilo que é a vontade que Ele tem. Pela nossa alma, pela nossa tristeza muitas vezes, pelos nossos complexos, pelas nossas dificuldades, pelas nossas circunstâncias, a gente vai entulhando esse canal. E na hora que é para você manifestar aquilo que é a vontade dEle sobre esse tempo, sobre esse curto período de tempo, para você manifestar o propósito de Deus, eu e você nós não manifestamos, porque quando a gente vai pedir, a gente pede mal, porque a gente não acessa aquilo que é a vontade dele, pelo espiritual, a gente quer acessar por assuntos que são da nossa alma. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Sabe o que é você, quando você for no seu momento em que você vai orar, em que você vai falar, em que você vai decretar, você tem que falar assim: alma, aquieta, morre, tira. Mas isso é necessário que você conheça e reconheça aquilo que você precisa ser mudado. Porque a gente
durante anos a gente caminha de um jeito, de repente você ouve alguém falar sobre o propósito eterno de Deus, sobre o Cristo habitando em nós, sobre você ter acesso e você poder tudo. Nossa, mas eu não preciso nem fazer tal coisa? Nossa, mas aí eu não preciso nem ter... Não, não é mérito nosso. Esse acesso já foi conquistado por um único sacrifício, que é o Filho de Deus que morreu por nós numa cruz. Então eu e você, a gente não tem que ficar naquela de lutando pela santidade. Né? Quantas pessoas falam assim, não, eu estou na luta para eu não cair, eu estou na luta. Meu amigo, se você está em Cristo, a santidade, a lealdade, né? Você ser obediente, não é um sacrifício, não é uma obrigação, é por amor. E às vezes a gente fala assim para Deus, Senhor, olha a minha situação financeira, mas eu sou dizimista. Eu sou dizimista fiel. Eu nunca saí. Eu nunca fiz isso. Eu não falo isso, eu não faço aquilo. Eu não falo mentira. Ah, olha Deus, eu estou tão boa, né, pastor Marcos? Estou tão bem na fita que até dízimo eu entrego. Até dízimo eu entrego. Eu estou tão bem que até falar a verdade eu falo. Meu amado, isso para quem está em Cristo e para quem tem Cristo habitando dentro de você, isso não é o correto, é você ser assim mesmo. Isso não é nada além do que aquilo que você manifestar, aquilo que você carrega. Se você precisa justificar o seu pecado, justificar a sua incredulidade, justificar a sua falta de fé, através disso você precisa morrer. Se você precisa justificar aquilo que está na sua vida, dizendo para Deus assim, olha, mas eu até sou fiel, eu até tenho uma vida assim, eu até não saio para balada, eu até não faço isso. Se você tem que fazer essa justificativa, e por que, Deus, que não acontece comigo, é sinal de que você ainda precisa aprender coisas. Porque a gente tem que olhar para aquilo que o Senhor fala, aquilo que Ele se manifesta, e não nos colocar numa condição, eu até faço isso, mas assim, eu faço por amor. Eu faço porque um dia eu estava numa situação tal em que o Senhor foi lá e me resgatou. Não fui eu que aceitei a Jesus, Ele que me aceitou. Eu posso até ter feito uma oração num culto, mas quem me aceitou primeiro foi Ele. Então, quando a gente vai começando a mudar e a transformar essa forma de entendimento, a gente vê que quando nós vamos para orar, para falar com o Senhor, nós temos que colocar diante dEle algo no nível espiritual. E se você hoje fala assim, mas eu não tenho ainda essa maturidade, eu não sei ainda como orar, você só precisa fazer uma coisa. Se entregar a Ele. É só isso. É só isso que falta para você ter uma vida plena em Deus. Quanto mais você se entrega, mais você vai entender qual é a vontade dEle. Para aquele tempo, para aquela hora, para aquela pessoa. Mais você vai acessar nele e falar assim, a sua vontade é soberana, Senhor. Então, muitas vezes eu não entendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero saber pedir. Eu quero saber falar. Eu quero saber acessar. Tudo está disponível a todos. É uma questão de disposição. Muitas vezes a nossa vontade é uma coisa, a nossa disposição é outra. Às vezes eu tenho vontade de acessar as coisas, mas a minha disposição para o dia a dia, para o dia que eu não estou aqui, porque aqui dentro da igreja é gostoso, né? Tem uma atmosfera, está todo mundo falando, mas a hora que eu vou lá para o meu trabalho, onde eu tenho as dificuldades, a hora que eu volto para a minha casa, a hora que eu vejo as situações difíceis, aí eu tenho que ter disposição. Disposição para não falar aquela mentira. Por quê? Porque eu entendi que a verdade habita em mim.
Disposição para fidelidade e lealdade, por quê? Porque a verdade habita em mim. Disposição para ser transformado e curado, por quê? Porque a verdade habita em mim, porque Cristo habita em mim. Então, quando nós vamos declarar e orar ao Senhor, e quando a gente vai falar com Deus, não é algo externo, é algo interno. É o meu acesso a Ele, aquilo que eu acesso nele. A gente tem a visão de que Deus está lá em cima, que eu estou acessando, né, algo tão longe que eu tenho que fazer um esforço tal. E Deus já habita aqui. Amém? Então que nós possamos entender que a oração, ela é você entender que é um assunto espiritual. E de que Cristo habita em você. E que você habita nele. E através disso, esse acesso, essa comunicação, ela é de mão dupla. Para isso, a nossa alma precisa morrer. Para isso, a nossa alma tem que ficar fora da natureza adâmica, da natureza do pecado. A nossa alma, ela estando sob controle do Espírito de Deus, ela serve para manifestar a glória de Deus, manifestar o amor. Uma alma curada, ela reflete aquilo que é a glória de Deus. Mas uma alma doente, ela impede que a gente tenha acesso àquilo que é o propósito eterno. Amém? Vamos nos colocar em pé.